Bom dia, crianças! Espero que estejam todos bem. Como as semanas estão passando rápido, não é verdade? E por falar nisso, por falar em tempo, hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre o tema espaço, tempo e medidas. Aprenderemos um pouco mais sobre as unidades político-administrativas do nosso Brasil, analisando os elementos que constituem os mapas. Vamos analisar também as contribuições dos diferentes fluxos populacionais para a formação da nossa sociedade, além de planejar e organizar textos. Estão preparados? Meu nome é Bruna e nossa aula começa agora. Na aula anterior, nós vimos que para facilitar a organização das informações e dos dados estatísticos sobre o país, o IBGE definiu duas divisões para o nosso território, a divisão regional e a divisão política. Lembrando que o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão ligado ao governo federal que obtém dados sobre os municípios e estados por meio de mapeamentos e censos realizados periodicamente. A divisão regional corresponde à divisão do território em regiões, vocês se lembram? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E a divisão política é a divisão do território em unidades político-administrativas, que são as unidades da federação, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e etc. Hoje, nós veremos que cada unidade da federação, ou cada estado brasileiro, também se divide em partes menores, que são os municípios. Os municípios são divisões administrativas de uma unidade federativa governadas por um prefeito. Foi criada pelo governo para cuidar dos interesses, dos direitos e dos deveres dos moradores da cidade e do campo. Logo, em um município pode ter uma área urbana e uma área rural, ou apenas uma área urbana, que é a cidade. Agora, eu trouxe mais algumas definições sobre o que são os municípios para vocês. Será através de um poema que a Maria Eduarda, lá da Escola Sérgio de Oliveira Marques, vai ler para vocês. Ouçam. Município, o que é? Você já parou para pensar o que é um município? Estudiosos afirmam que sua origem é secular. Veio da Roma Antiga e significava espaço habitado, por moradores livres e por um governo administrado. Para o povo brasileiro, a definição de município é semelhante. Trata-se da divisão administrativa do território de uma unidade federativa, governada por um prefeito apoiado por seus vereadores, onde vivem pessoas que partilham crenças e valores. No Brasil, os municípios são mais de 5.000. Minas Gerais é a unidade federativa que possui a maior parte. São 853 municípios e é prefeitura por toda parte. Os municípios são formados pelo campo e pela cidade. Cada um dos municípios a outros encontra-se ligado. Seus limites e fronteiras são estradas, rios, matas ou até lagos. Aqueles municípios próximos de vizinhos são chamados. Agora busque saber a quais municípios o seu está conectado. Crianças, como vimos no poema, cada estado brasileiro apresenta um número diferente de municípios. Vocês viram que a nossa unidade da federação tem o maior número de municípios, 853, enquanto Roraima é o estado com o menor número de municípios, com 15.
O poema também mostrou que nos municípios há uma área urbana, ou seja, a cidade, onde fica a sede do município. Na cidade ficam a prefeitura e a Câmara Municipal, onde trabalham os vereadores e se concentram as atividades ligadas à educação, que são as escolas, à saúde, com os postos de saúde e hospitais, ao comércio, às indústrias e etc. Na área urbana, há concentração de pessoas, edificações, ruas e avenidas. Vejam aqui a imagem da nossa linda cidade de Uberlândia. Além da área urbana, nos municípios também há uma área rural, onde são praticadas inúmeras atividades humanas, como a agricultura ou a extração de produtos naturais, como minérios ou vegetais. Também podemos encontrar na área rural áreas de lazer, como hotéis, pousadas, grandes espaços cobertos por matas e outros ainda sem quaisquer atividades humanas. Crianças, vamos analisar agora o mapa do nosso município para que vocês consigam assimilar melhor essa diferença. Aqui nós temos o mapa. No centro do mapa, em laranja, está representado a cidade de Uberlândia, dentro do município de Uberlândia, que é toda essa área. Então vejam, toda a área é constituída pela área rural e a área urbana, que é apenas essa laranja. Pessoal, no município de Uberlândia, a área urbana é representada pela cidade de Uberlândia e pelas sedes dos distritos. Vamos ver o que são os distritos? São divisões político-administrativas do município. Então, é uma parte ainda menor da nossa divisão. Agora, vamos observar o mapa que nos mostra os distritos do nosso município. Vejam, o município de Uberlândia é dividido em 5 distritos. O distrito sede de Uberlândia, que é aqui onde está escrito o nome e essa demarcação, que é a área urbana. Os distritos de Cruzeiro dos Peixotos, em amarelo, Martinésia, verde, Miraporanga, lilás e Itapuirama, cor-de-rosa. Galerinha, agora que deu para entender direitinho o que significa município, vamos para o nosso desafio de hoje? Mas você vai ter que acionar aí seus conhecimentos prévios que você adquiriu lá nas aulas anteriores. Vamos ver quem consegue? Aqui estão representados o município de Uberlândia, que é esse em laranja. Aqui está localizada a zona urbana e a zona rural de Uberlândia. E os seus municípios vizinhos, Araguari, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, Prata, Veríssimo, Uberaba e Indianópolis. Agora nós vamos preencher uma tabela localizando o município conforme sua posição em relação ao município de Uberlândia. Aqui eu posicionei a Rosa dos Ventos bem no centro do município de Uberlândia para que possamos analisar melhor. Vamos lá. Aqui eu trouxe a tabela para vocês, municípios vizinhos a Uberlândia. A posição desse município em relação a Uberlândia, que nós vamos verificar. Então, agora vamos verificar qual é o município vizinho a Uberlândia que está a norte. Vejam aí no mapa. A norte de Uberlândia está o município de Araguari. E a leste de Uberlândia? Verifique aí no mapa que está na sua tela. Indianópolis. A oeste, vamos analisar, Monte Alegre de Minas. E ao sul, qual é o município vizinho a Uberlândia? Veríssimo. Muito bem. A sudeste, qual é o município vizinho? Vamos olhar?
Uberaba. A Nordeste, Tupaciguara. Muito bem. A Noroeste, Araguari. E por fim, a Sudoeste. Qual é o último município? Prata. Muito bem, vocês conseguiram completar. E olha só, vocês ainda utilizaram os conhecimentos que adquirimos sobre esse tema e do tema anterior. Vamos revisar aqui então a nossa tabela? Vamos lá? A norte de Uberlândia, Araguari. A leste, Indianópolis. A oeste, Monte Alegre de Minas. Ao sul, Veríssimo. Sudeste, Uberaba. A nordeste, Tupaciguara. A noroeste, Araguari. E a sudoeste, Prata. Crianças, nas aulas anteriores vimos sobre como os processos de deslocamentos de pessoas, ou seja, as migrações, contribuíram para a formação do nosso povo. Falamos sobre os imigrantes que vieram trabalhar nas fazendas, mas o processo de imigração começou bem antes disso. Em 1819, um grupo de imigrantes suíços veio para o Brasil e se estabeleceu em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Após o ano de 1822, quando o Brasil já havia se tornado independente de Portugal, o governo brasileiro decidiu incentivar a vinda de imigrantes. O principal objetivo era ocupar o sul do Brasil, onde hoje localizam-se os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Vejam aí na sua tela a foto que retrata uma rua da colônia Dona Francisca, no ano de 1866. Essa colônia foi fundada por imigrantes alemães e deu origem ao atual município de Joinville, em Santa Catarina. No sul, o povoamento foi feito com base nas colônias, que eram áreas determinadas pelo governo e divididas em lotes. Esses lotes eram doados aos imigrantes ou vendidos para serem pagos em prestações. Entretanto, os lotes destinados aos imigrantes geralmente ficavam em lugares isolados e de difícil acesso. Nessas colônias, os imigrantes tinham de trabalhar pesado para derrubar as matas e cultivar suas lavouras. Entre os imigrantes que se fixaram no sul do país estavam os alemães. No ano de 1824, eles se estabeleceram na colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Alguns anos depois, os alemães já tinham fundado outras colônias que se tornaram cidades, como Novo Hamburgo, também no Rio Grande do Sul, e Blumenau e Joinville, em Santa Catarina. Nas colônias que fundaram, além de plantarem e criarem animais, os imigrantes alemães instalaram pequenas fábricas, como as de móveis e as de tecidos. Veja aí na sua tela a foto que retrata uma fábrica de produtos alimentícios fundada por imigrantes alemães lá em Santa Catarina. A partir de 1875, começaram a chegar grupos de italianos que ocuparam principalmente a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Nessa região, eles fundaram várias colônias que posteriormente tornaram-se cidades, entre elas Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves. Os italianos cultivavam lavouras e criavam animais para seu sustento e para vender em várias cidades. Eles também plantavam uva para utilizar na fabricação do vinho. Essa atividade passou a ter grande importância econômica e, atualmente, a região da Serra Gaúcha é a maior produtora de vinhos do Brasil. Observem agora a foto tirada em Caxias do Sul, em 1915.
Ela retrata imigrantes italianos em frente a um estabelecimento comercial, onde eram vendidos vinhos. Os portugueses e os espanhóis começaram a chegar ao Brasil na condição de imigrantes, principalmente a partir de 1890. Esses imigrantes dirigiram-se para diversas partes do território brasileiro, dando preferência aos centros urbanos. Um grande número deles fixou-se em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Santos, passando a trabalhar em fábricas ou em estabelecimentos comerciais. Agora, na sua tela, temos a reprodução de um passaporte de uma família de imigrantes portugueses, emitido lá no ano de 1922. Observem que era um passaporte só para a família toda. Pessoal, os japoneses também vieram em grande número para o Brasil. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram no ano de 1908. A maior parte desses imigrantes dedicou-se à agricultura, principalmente à lavoura de café. Os principais lugares de fixação dos japoneses no Brasil foram o estado de São Paulo e, mais tarde, o norte do estado do Paraná. Vejam agora a imagem de um cartaz que foi veiculado no Japão na época de 1920. Para onde esse homem está apontando? Observem. Isso mesmo, para o Brasil. Já aqui, em nossa cidade, o primeiro imigrante de origem europeia chegou em 1632 e foi o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva. Aqui nós temos a imagem do monumento a Bartolomeu Bueno da Silva, que fica localizado na cidade de Goiânia, capital de Goiás. A partir de 1930, o governo brasileiro passou a impor limites à entrada de estrangeiros no país. Desde então, a imigração diminuiu, mas não foi interrompida. Todos os anos, muitos imigrantes deixam seus países e vêm tentar uma nova vida no Brasil. Crianças, leiam comigo o próximo texto. Há cerca de 180 anos, o governo brasileiro começou a incentivar a vinda de outros povos para o Brasil. Ofereceu terras e trabalho aos imigrantes alemães e italianos que foram para Santa Catarina e Rio Grande do Sul ocupar algumas terras não povoadas e cultivadas. Muitas cidades de Santa Catarina foram formadas pelos colonos alemães, como Blumenau, Brusque, Joinville, etc. No Rio Grande do Sul foram os colonos italianos que se dedicaram ao cultivo da uva e à produção do vinho. Para as regiões cafeeiras, por volta de 1850, vieram principalmente italianos, alemães, suíços, austríacos, poloneses, etc. Para outras áreas vieram os japoneses. Hoje, muitos pratos da culinária japonesa são apreciados e consumidos por brasileiros. A culinária no estado de São Paulo foi muito influenciada pelos imigrantes italianos. O Brasil recebeu também muitos imigrantes árabes e judeus. Ainda hoje, muitos estrangeiros elegem o Brasil como o melhor lugar para se viver. Pessoal, perceberam que esse texto fala brevemente e pontualmente tudo o que acabamos de ver em nossa aula? Vamos analisar a estrutura, ou seja, como esse texto foi construído. Primeiro, vamos verificar quantos parágrafos ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Observem que cada parágrafo traz um pouco do que foi dito anteriormente, apresentando apenas os pontos essenciais,
as ideias ou os fatos principais do que eu disse aqui na nossa aula. Esses parágrafos foram estruturados em uma ordem que traz sentido ao que foi escrito, facilitando o entendimento de quem está lendo. Essa estruturação em parágrafos auxilia na organização das ideias do texto e deve ser utilizada em todos os planejamentos textuais que você fizer, independente do gênero que você escreverá. Que tal você elaborar um texto sobre a nossa aula? Seguindo essas dicas que eu acabei de falar, você não terá dificuldades, eu tenho certeza. Pessoal, já que nós falamos do nosso município, que nós falamos as razões que trazem o imigrante para a nossa região, que tal vocês apreciarem agora um vídeo com o hino da nossa cidade e algumas imagens? Galera, infelizmente chegou o momento de nos despedirmos, mas na semana que vem tem mais e eu tenho certeza que vocês estarão aqui comigo, ligadinhos, porque a nossa aula de hoje teve tanta informação sobre a divisão do país, a formação do nosso povo e as dicas para planejamento de textos. Vocês já amaram? Imagina a próxima! Espero vocês então. Bons estudos e até lá!